Olá, estamos começando mais uma Almodimcast. Hoje a doutora Edna está recebendo um convidado muito especial aqui no Hospital Almodim, primeira vez que ele vem, que é o Marcelo. Mas eu vou deixar a doutora Edna apresentar e dar as boas-vindas para o convidado, né, doutora? Sim, quando ela fala que é a primeira vez, parece que é uma pessoa que está iniciando alguma relação com a gente. Primeira vez no Hospital Novo. O Marcelo vem a Maringá há mais de 20 anos, durante o Congresso de Maringá, e agora tive o privilégio de recebê-lo no Hospital Almodim. Então, vou apresentar vocês ao Marcelo Soares, é o dono e diretor da Medfacos, é uma firma brasileira que já está no comércio há 53 anos, na produção de vários insumos e materiais para oftalmologia. E agora nós estamos aqui com ele está lançando uma lente fásica, que é para a correção de altas miopias, quando a gente não tem acesso ao excimer laser, né? O excimer tem uma barreira de correção e, acima disso, a gente entra com as lentes fásicas. E é a primeira lente brasileira direcionada para esse trabalho. Então, eu queria introduzir vocês ao Marcelo. Ele vai falar um pouquinho sobre essa lente para a gente. Seja bem-vindo novamente. É a primeira vez no Hospital Almodim, né, Marcelo? Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, doutora Edna. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. E eu devo confessar que eu já tinha ouvido muito falar do Hospital Almodim, mas me surpreendi. Maravilhoso. Eu tenho a oportunidade de viajar por todo o Brasil e também por outros países, visitando clínicas de oftalmologia. E eu confesso que eu nunca conheci um hospital tão bem estruturado como vocês estão aqui hoje. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada, Marcelo. Eu falo que o hospital foi um presente para Maringá e região, né? Exatamente. Vindo da boca dele, eu fico feliz, porque se você conhecer a fábrica dele, também é maravilhosa. A Medfacos é uma empresa já antiga, nós já temos 53 anos de história. E ela foi fundada pelo meu pai, que era médico oftalmologista. Né? Então, como vocês têm aqui, né, o doutor Gilberto, né, também tem um braço, né, industrial, empresarial. Meu pai também era uma pessoa muito que gostava muito de inovação, era um cientista, professor. E no início dos anos 70, ele se animou a fabricar lentes de contato, que até então não existiam no Brasil. Né? Então ele iniciou na produção dessas lentes, inicialmente só para a clínica dele, né? Para atender os pacientes dele, mas isso começou a gerar uma demanda meio inesperada de outros colegas pedindo para que fosse feita uma lente ou outra, até que então ele decidiu então formar uma empresa que hoje é a Medfacos. Né? E ao longo de todos esses anos, nós tivemos a oportunidade de desenvolver vários produtos que foram muito importantes para a oftalmologia brasileira. Né? Então, não só as lentes de contato, as lentes intraoculares, né, para a cirurgia de catarata, os anéis intracorneanos para ceratocone, e a última novidade que nós estamos trazendo agora são as lentes fásicas, né, que a doutora Edna certamente vai contar para nós mais sobre essa tecnologia, mas basicamente é um tipo de lente que é para correção não de catarata, mas de miopia. Né? Pacientes que têm alta miopia, que não podem ser operados pelo laser, né? Eles podem fazer o uso dessa lente que se a gente pudesse comparar, é mais ou menos como se fosse uma lente de contato implantável. Ao invés da lente ficar sobre a córnea, ela vai ficar dentro do olho durante muitos anos. Então, dá uma visão muito boa, não requer manutenção, né? É um conforto muito grande e é uma opção nova, né, que nós estamos oferecendo aí ao de mercado. recuperação rápida. E a gente vê né? que são pacientes jovens que precisam muitas Sim, vezes os essas pacientes lentes, né? de miopia são operados habitualmente depois de 21 anos de idade. E essa lente, Rose, ela não só aumenta o leque de correção de miopias, mas também ela aumenta o leque de indicações refrativas. Porque nós temos pacientes que têm miopia pura, muitas vezes, com grau operável pelo excimer laser, 6, 7 graus, mas tem uma córnea fina. Então, eu vejo ainda muito paciente chegar no meu consultório, eu gostaria de operar, mas eu não posso operar porque a minha córnea é fina. Nós fazemos lente fásica aqui em Maringá desde 1997. Então, já são lentes que têm uma tradição de muitos anos, com resultados
muito bons. Quase 30 anos, né? Mas só existiam 2 lentes no comércio até pouco tempo atrás. Porque, no fundo, Marcelo, eu acho que era um tabu, né? Porque a cirurgia era difícil, era aquilo. Então, as pessoas, às vezes, tinham medo de entrar. Esses dias, um colega me perguntou, eu não opero catarata, mas eu consigo fazer isso? Sim, é uma cirurgia mais fácil do que a cirurgia de catarata. Mas acho que como você falou, talvez não foi tão difundida pela dificuldade da cirurgia. As dificuldades são lentes importadas, são lentes mais caras. Então, a gente espera que, produzindo no Brasil, a gente tenha uma gama de lentes mais viáveis, né? E, com isso, a gente consiga expandir isso para o nosso mercado. O que a Edna disse é muito importante, porque a miopia está se tornando uma epidemia, sabe? A Organização Mundial de Saúde diz que em 2050, 50% da população mundial vai ser míope. É muita coisa, né? Muita coisa, né? Isso muito em função do uso exagerado de telas, né? E etc., que com certeza vocês já discutiram aqui. Mas as opções de tratamento dessa população, elas são crescentes, mas ainda são limitadas no Brasil por esses aspectos que vocês citaram. Essas lentes, elas vêm passando por aprimoramentos, por novas tecnologias, novos desenhos, novas técnicas de implante, de modo que em alguns países da Europa e na Ásia, principalmente, onde a população é muito míope, é feito assim, em grande escala, um implante de lente fáscica. No Brasil, ainda existe, né, uma certa dificuldade por ser um produto importado, por não estar facilmente disponível. São muitas variações, né, do tamanho das lentes e tudo isso. E também uma necessidade de treinamento dos cirurgiões, né, porque apesar de não ser para a Edna, nenhuma cirurgia é difícil. Não, isso que eu ia falar, para a Edna não há barreiras. Nenhuma cirurgia é difícil. Eu tive a oportunidade de assistir hoje, né, primeiro implante, né, da doutora Edna com a nossa lente, e eu brinquei que ela faz o meu trabalho muito fácil, né, porque é realmente uma cirurgiã assim, incrível. Mas, então, assim, é uma nova tecnologia. Tem muitos pacientes hoje que não podem ser operados com Excimer Laser, né, e podem se beneficiar por essa tecnologia. Então, acho que é mais uma opção. Há algumas contraindicações também de pacientes para as lentes fásicas? Sim, depende de tamanho de câmera anterior, de ângulo, para ver se a lente cabe ali dentro ou não. Depende de microscopia especular, se o endotélio tem células suficientes para isso. Então, existem algumas poucas limitações. Por quê? Porque a microscopia em jovem normalmente é boa, né? A microscopia especular passa a ser ruim quando são mais idosos, a não ser em situações especiais, em doenças como Fuchs, que são raras. Mas as contraindicações são muito pequenas. É importante, né, como toda cirurgia, fazer uma boa seleção do paciente, né, todos os exames pré-operatórios que precisam ser feitos, para ter certeza que o paciente é um bom candidato à lente, né? Isso. Eu posso fazer uma pergunta que eu não sei se vou fazer uma pergunta errada, uma pergunta certa, mas talvez sempre surge, quando a gente fala de uma cirurgia, aquela tal da outra cirurgia você vai poder fazer. Quando a pessoa faz um implante de lente fáscica, ela está numa idade assim, seus 30, jovem, ela vai poder fazer uma cirurgia de catarata? Desculpa a minha pergunta, mas sempre tem assim, quando a gente fala de qualquer tipo de cirurgia, aparecem as pessoas que perguntam, e a catarata? Então, há poucos dias atrás, nós tiramos uma lente de artesã do olho de um paciente que foi operado em 2000, quer dizer, 24 anos com a lente. Ele foi jogar um beach tênis com a filha, e nós estamos com ela no Instagram. Eu retirei essa lente, operei inclusive a catarata no olho dele e depois coloquei uma lente intraocular. Então, não é difícil de ser retirada, você retira e coloca outra. É como se trocasse lá dentro. Esse é um ponto importante que você levantou, porque é uma lente temporária, né? À medida que o paciente for envelhecendo, quando ele tiver uma catarata, essa lente é removida
juntamente com cristalina, e uma lente intraocular definitiva então implantada. É que a gente sempre, quando a gente solta as lives, as pessoas perguntam que catarata é uma coisa comum que quem viver terá, né? Exato. Ninguém foge de uma catarata, né? Então sempre surge essa pergunta, né? A reversibilidade é uma coisa que é importante, porque o paciente sabe que no futuro ele pode ter uma nova cirurgia. E mais importante do que isso, é que a biometria de pacientes com lentes fásicas é exatamente igual à biometria de um paciente normal. Você não precisa alterar em nada. Você falou que tem viajado para outros países também para levar. Como que tem sido a aceitação? Né? A gente sempre aceita muitos produtos que vêm de fora. Como que está a aceitação no caminho inverso? Eu costumo brincar que os produtos da Medfacus, eles são importados em mais de 60 países. Né? Então, nós temos assim um trabalho de muitos anos já de buscar internacionalizar a presença da empresa. E eu devo dizer que hoje a Medfacus é uma empresa que ela está posicionada em todo o ciclo tecnológico do produto, desde a pesquisa, o desenvolvimento básico, a produção, a distribuição, o controle, né, o treinamento. Então a gente tem todos esses aspectos do negócio dentro. Né? Então hoje nós somos uma empresa que cria tecnologia no Brasil e exporta, né, para o mundo inteiro, porque assim, a oftalmologia brasileira, eu te diria que está entre as melhores do mundo, sabe? Eu ando por aí e te falo com certeza que a nossa oftalmologia não deixa nada a dever para ninguém. E para acompanhar essa excelência da oftalmologia, é necessário que existam empresas que possam atender a essas demandas. Né? Então, esse é o desafio que nós temos. Né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. A gente faz anel desde 97 e começamos com esse anel em 98. E desde essa época eu enxergava que alguns pacientes que tinham ceratocone associada a alta miopia, eu não conseguia corrigir toda aquela miopia. Então eu falava assim, mas ele tem uma câmera grande, um ângulo, por que eu não posso botar uma lente fásica? E na época, essa lente era distribuída por uma companhia que não aceitou eu colocar essa lente dentro de um paciente ceratocone. E o Marcelo pegou a distribuição dessa lente, eu liguei, Marcelo, eu estou com paciente assim, eu queria fazer isso, você vem? Vou. Fizemos, essa paciente vai ser mostrada até no nosso curso de lente fásica, ela está com essa lente há mais de 20 anos e com uma visão muito boa. E hoje eu fiz um novo desafio ao Marcelo, né? Eu liguei, o Marcelo me convidou, Edna, eu queria que você colocasse a nossa lente e eu me sinto orgulhosa de sentir que você procurou pela minha opinião. E eu falei, bom, eu vou e eu tenho um desafio para você. Você topa? Ele falou, vamos lá, o que houve? Nós temos uma mocinha que no olho direito, ela enxerga muito pouco, dependente de uma lente escleral, pós-transplante de córnea e com uma córnea já entrando em falência. Então, o uso dessa lente vai ser por muito pouco tempo. E o outro olho, ela tinha um cone avançado, com uma córnea fina, de 201 micra, que não permitia a implantação do anel. Então, algum tempo atrás, eu fiz o lentículo e enfiei dentro dessa córnea e engrossei essa córnea. E depois de algum tempo, eu coloquei o anel intracorneano e aplanamos essa córnea. Tirei parte dessa miopia que era do segmento anterior do olho. Mas ela tem um comprimento axial de 29,89, quer dizer, ela tem um olho comprido e tem uma miopia decorrente disso. Então eu falei, olha, eu estou com um olho que ele brincou e falou, trióptica a cirurgia. Faz um olho biônico. Ela falando assim, parece que é fácil, mas eu acho que é o único caso no mundo, Edna, que tem essa combinação. Eu nunca vi publicação, né? Não então, existe. Eu fiz o lentículo, fiz o anel e hoje fizemos a lente fásica. E o nome dessa lente é Intralens. Então eu tive o prazer... Essa moça
é a menina que operamos hoje, né? Então, eu tive o prazer de talvez ser... E eu acho que mesmo quando fizemos a ICL com a ANEL, foi a primeira Foi a ICL primeira, com a foi ANEL, a né? primeira, sim. É. Porque eu lembro que eu publiquei. E agora o Marcelo está em cima de mim. Vamos publicar. E minha vida é meio corrida, Mas precisa ele, publicar, né? Porque são... ele vai ajudar aí. Porque vocês fazem um trabalho tão bacana aqui, tão interessante. E tem uma coisa que eu descobri, é o seguinte: se não está publicado, não existe. Então a gente precisa de publicar, precisa de levar isso. E a publicação traz novas pessoas que têm a mesma situação, que muitas vezes acha que não tem uma solução e tem. Então essa publicação vai trazer pessoas que provavelmente estão passando pela mesma situação e vão se encontrar, né? Isso, com certeza. E o que a gente vê é que você pega pacientes, por exemplo, o Emerson, ele teve uma rejeição no olho. Uhum. E o outro olho, ele não quis operar. Lógico, porque esse daqui não enxergava. Então, ele vai até no finalzinho da opção dele. Aí, quando ele vem, ele só tem outra opção, que é o transplante, e muitas vezes não dá para fazer o lamelar. Você já tem estria, você já tem uma córnea fina, e o que nos resta hoje é o lentículo, que a gente faz desde 2017 já, com bons resultados. Agora, você veja, tendo uma lente... fásica e o lentículo, o ceratocone fica cada vez mais distante. O anel já deu um distanciamento enorme na cirurgia dos transplantes de córnea, né? Diminuiu bastante. Diminui, assim, a fila de espera para outras patologias. Pacientes que estão esperando córnea por herpes, por lesões, por úlceras, por traumatismo, hoje conseguem uma córnea muito mais rápida. Então, eu acho que o anel, a lente escleral, as lentes fásicas, o lentículo, foram ferramentas que ajudaram muito a sociedade, porque diminuíram muito as indicações de transplante. E a gente vê que com isso vocês trazem uma qualidade de vida maravilhosa para as pessoas, porque a gente que enxerga maravilhosamente bem não tem a noção de pessoas e quanto isso causa, porque a gente vê relatos, eu acompanho de pessoas que choram depois. Então, como a gente tem uma visão privilegiada, a gente não tem noção de tudo que as pessoas passam por não ter uma boa visão, né? Isso traz um conforto e uma qualidade de vida para as pessoas. Com certeza, né? A visão ela é responsável por 95% da nossa percepção do mundo. De tudo, né? De tudo, Deus, da vida, né? Então, quando a gente perde a visão, a gente fica restrito a 5%. Então, realmente é um sentido assim que tem uma importância gigante, né? Fundamental, né? E o bom é que a tecnologia oftalmológica ela vem evoluindo muito, né? Hoje, vários pacientes que antes não tinham como serem ajudados, hoje têm opções, né? Então, acho que até uma mensagem, né, interessante para quem está ouvindo é que se tem algum problema visual, procure o médico, né? Vá procurar o médico. Se não tem tratamento hoje, volta daqui a um tempo, porque sempre surgem novos tratamentos, novas opções, né? Então, não perder a esperança. E tem características que eu acho que é uma característica minha, quando eu vejo que alguma coisa é muito difícil de resolver, eu tenho um companheiro de vida que me ajuda muito. E o Giba vira para mim e fala assim, nada na vida é impossível. Vamos pensar. Pensar. O doutor tem isso, né? Essa... Então, sempre a gente está buscando alguma coisa. O novo dá medo? Dá. Mas a gente tem que buscar. Acho que uma qualidade da doutora Edna também, que é um diferencial, eu falo que além de médica, ela é visionária, né? Doutor Gilberto, são empreendedores, não são... Porque eles estão sempre enxergando além, e essa visão de empreendedor e visionário para trazer qualidade de vida para os pacientes. Eu acho que ela não fica ali esperando as coisas chegarem, eles vão buscar, né? Novas tecnologias, eu acho que isso não é nem de mim, isso é do Gilberto. Eu copio muito bem. Você vê, eu vi a tua cirurgia lá no vídeo, uma vez eu vou lá e me viro, e faço direito. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu sento com o Giba. E o Giba me ajuda a raciocinar e a buscar uma alternativa. Então, eu acho que Deus me deu o privilégio de formar uma família que me deu o suporte
físico e emocional para mim fazer as coisas que eu faço. E eu tenho que reconhecer isso. Eu copio bem, mas quem dá vocês fazem um bom time. Bom time, né? Um chuta, o outro defende. Um completa o outro, realmente de uma forma sensacional. Mas eu diria mais, assim, que não só eles vão buscar, eles inovam, né? Então, aqui, novas técnicas, né? O doutor Gilberto estava me contando ontem, né, de novas técnicas que ele desenvolveu pioneiramente a nível mundial, que foi reconhecido por isso. A própria doutora Edna aqui com essa técnica de lentículos, né, e toda essa combinação que vem sendo feita aqui, realmente são tratamentos de ponta a nível mundial. Então a gente tem que ter muito orgulho, né, disso está acontecendo no Brasil, aqui em Maringá, e vocês estão de parabéns, é muito legal esse trabalho que vocês fazem. Eu acho que agora, né, com a fábrica no Brasil, vocês fazendo essa cirurgia, mais pessoas vão conseguir ter acesso até essas lentes fásicas, né? Até os próprios colegas, né? Você viu que a gente fez o curso do ANEL, teve boa repercussão nos 3 anos que fizemos, as turmas preencheram todas as vagas, nós tivemos gente em fila de espera, gente de Guatemala, Espanha e tudo. Então agora, amanhã inclusive, vamos ter aula inaugural do curso de lente fásica. É uma oportunidade ímpar, porque a gente vai ter 2 cirurgiões de ponta, o Sérgio Quitico e o Eduardo Martinez, que fazem lentes desde 1997, foi quando nós começamos, 97, 98. A Artisan chegou um pouquinho antes, né, 97. Foi. Então, são pessoas que têm experiência, vão estar aqui operando em olho artificial, em olho de porco. É uma oportunidade ímpar de alguém ingressar e aprender e a gente difundir essa técnica. E todas as lentes nos deram as mãos, né? Artisan, Artiflex, ICL, iCrio e Intralens. Então, eu acho que é um dos poucos cursos que introduz as 5 lentes. Eu já vi curso assim, de ICL, de Artisan, né? Mas de juntos eu nunca vi. Isso é muito legal também, quando você divide a sua experiência e ensina os outros, né? Divide o conhecimento. O conhecimento não fica aqui, é um modelo muito inovador. O conhecimento se expande, né? É um modelo muito inovador. E assim, isso é uma técnica que não se aprende na escola de medicina e nem na residência. Então, nos congressos pouco, né, Edna? Muito pouco. A pessoa ouve falar, mas não tem tem acesso. Aqui é como se um hands-on, tipo assim, fosse a doutora pegasse a mão do médico, né? Da importância desse curso, né? Porque vai dar a vários cirurgiões a oportunidade de começar a aplicar a técnica e ajudar muitos pacientes aí que aprender com os melhores, né? Exatamente. Isso que eu não diria os melhores, eu diria com pessoas que são esforçadas, que buscam, que acertam, que erram. E que tem a generosidade de ensinar. Sabe? Porque não é tão frequente, né? Às vezes a pessoa domina uma técnica, né? Ela quer talvez guardar para ela, não tem interesse em difundir aquilo, mas eu acho que a postura que eles têm aqui é muito diferente, muito generosa e muito admirável. Mas eu acho que quando você ensina, você agrega e você soma, né? Eu recebi ontem, até mostrei para o Marcelo, um bilhetinho do Tiago. O Tiago fez o curso de anel de Ferrara, né? Com a gente, ele mora em Belo Horizonte. Foi um aluno que me marcou, porque assim, eu estava livre, ele estava em cima buscando, procurando, e ele dá o feedback, ele está operando, ele manda as fotos, doutora, eu operei isso aqui esse mês, olha que legal. E ontem eu recebi um recadinho dele assim: estou aqui no centro cirúrgico operando com outro colega que fez o curso de anel aí com vocês e nós ficamos muito agradecidos porque vocês ensinam pessoas de várias regiões e com isso a gente consegue melhorar a vida de milhares de pacientes. Então eu diria assim, eu estou numa idade que eu vejo que a minha carreira está chegando num ponto que eu vou passando o bastão para minhas filhas. E eu olho para trás e vejo que eu fiz um legado para mim, para minha família, que foi legal. E se eu tivesse que fazer outra coisa na minha vida, eu faria medicina de novo. E estou deixando o hospital completo e as meninas completas para não deixar meus pacientes na mão. Eu e o Gilberto estamos
com uma determinada idade, eu estou com 67 anos, então eu diria para você que eu podia estar viajando, passeando, e eu estou aqui trabalhando, porque eu não queria parar e deixar esses pacientes que eu operei na mão. E quando o Josué falou comigo esses dias, a lente caiu no meu olho, eu tive que ficar 3 dias com ela, porque ninguém queria colocar a mão, e me falaram que só a senhora poderia fazer isso aqui perto de mim. E eu não sou tão perto, ele é do Mato Grosso, né? Então, nós não podemos deixar esses pacientes desassistidos. Com certeza. Nós temos paciente de anel, o Marcelo viu hoje, de 20 anos, né? Tem uma complicação e aí a gente vê que os pacientes ainda se deparam nas complicações com dificuldade de resolução e que acabam voltando para cá. É porque são pacientes que eles têm que ser olhados toda a vida, né? Assim, não acaba o Não acaba. Então, né? eu vou parar a minha profissão. No dia que eu parar a minha profissão, Que vai demorar muito, que a gente sabe. Acho que você não vai parar, não, Eu viu, não Edna? consigo ver a gente já parando, mas Eu também não. Eu não consigo, Tudo que a mas gente faz com paixão, né? A gente não consigo ver ela parando, não. Tá? às vezes as meninas falam, amanhã a senhora vai ser igual o doutor Tadeu, não vai parar nunca. Eu também vejo você assim. Não sei. Eu não vejo a doutora Edna parando, não. Mas eu fico muito feliz com aquilo que eu fiz na minha vida da medicina. Sempre fiz a medicina do jeito que eu achei que ia ser. Nunca fiz nada que eu me arrependesse. Sempre tratei meus pacientes bem. E fico feliz quando eu fechar o meu círculo, fechar com aquilo que eu acho que fiz do jeito que eu gostei. É isso, né? é isso. Nosso Almudinho está chegando, né, ao fim. Quer deixar algum recado, doutora, Marcelo? Eu quero somente agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer. Espero, Edna, que tenha a oportunidade de visitar outras vezes, Se Deus quiser. Que a gente possa continuar aí essa parceria, né? Essa colaboração de tantos anos, né? Que a gente tenha sempre novas oportunidades, né? Novos desafios e que a gente possa ajudar cada vez mais aos pacientes. Obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente, por também me dar essa oportunidade Que isso. de estar implantando a lente nessa paciente. Amanhã, na hora que eu ver essa menina enxergando, se Deus quiser, nem eu não vou acreditar que nós já fizemos isso, né? Então, eu estou feliz de recebê-lo. Logo, logo, abril, você vai estar aqui comigo. Sim. No curso de lente fácil. Obrigada. Então, obrigada por vocês que nos acompanharam. Logo a gente volta com mais um Almudinho Cast, com mais conteúdos.